Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Ô Vitor, você baixa só um pouquinho para mim, aqui o retorno, por favor. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Como Moisés disse, começou, nós estamos vindo de um momento tão especial, que é o encontro com Deus, e foi maravilhoso. Amém? Deixa eu aproveitar aqui que o pastor está aqui em cima para orar por mim. Estenda sua mão para cá, por favor. Glória a Deus. Amém? Então, como eu estava dizendo, nós estamos voltando de um momento tão maravilhoso e tão especial. Quem estava no encontro aqui? Foi bom? Como foi o encontro? Maravilha. Hoje já é quarta-feira, esse tremendo está diminuindo, né? É assim mesmo. Mas não desiste não, meu irmão. Não podemos parar não, porque... Aleluia. Meus amados... E nesse encontro eu aprendi muito. A Bíblia diz, eu vou falar algo, não é puxação, não é bajulação, porque os nossos pastores, eles não se movem por bajulação. Mas eu quero reconhecer algo na vida do meu pastor e da minha pastora, e aprendi muito nesse final de semana. E como hoje eu vou falar sobre um tema, e exatamente nesse tema eu aprendi com eles dentro desse encontro. Quem estava no encontro viu que de repente o pastor não estava bem e a pastora também não estava tão bem, estava puxando da perna ali, né, pastora? Mas eles não abandonaram o barco. Teve um momento que a pastora teve que sair com o pastor para ir no médico, mas eu fiquei feliz porque na ausência do pastor e da pastora naquele momento, o corpo ele funcionou, a família ela funcionou. A pastora Tânia, ali com as mulheres, o Lucas, o Léo, ali junto com os homens dando suporte, os outros irmãos ali, e o barco, ele não parou, ele continuou sendo remado. E o que eu aprendi com o meu pastor e com a minha pastora, é que pelo propósito vale a pena. Que pelo propósito vale a pena aguentar algumas situações, suportar algumas situações. E a gente vê alguns testemunhos de vidas que foram tocadas ali no encontro, com a vida transformada. E a Bíblia diz para a gente imitar a fé dos nossos pastores. Às vezes uma fé falada é fácil, mas uma fé vivida é mais fácil de ver como imitar. Uma fé falada, às vezes você não sabe como imitar, mas uma fé vivida é mais fácil de imitar. E ali eu falo isso porque eu vi o meu pastor ali em algumas situações, e ele não abandonou o barco, por causa do propósito, por causa daquilo que Deus entregou na mão dele, aquilo que tinha que ser feito naquele final de semana. Por mais que tinha pessoas ali que estavam dando um suporte, como corpo, como família, mas ele não abandonou, esteve com a gente até o último. E no domingo, quem viu ele pregando aqui, nem imaginava o tanto de coisa, né, pastora, que aconteceu, até mesmo no domingo. E ele passou ali por mim e falou assim, eu vou ali dar um beijo na Flor. E esse beijo durou, né? E foi bênção demais, uma palavra maravilhosa no domingo, uma presença de Deus. E você que esteve aqui no domingo viu. E eu só quero agradecer a Deus por a vida do meu pastor e da pastora, por ser exemplo de como sim seguir nessa fé, nesse propósito. Amém? E volto a falar, não é bajulação, porque eles não se movem por bajulação.
Pense um casal que não se move por bajulação, só é esse casal. Amém? É só um reconhecimento mesmo. Amém? Meus amados, eu quero falar sobre propósito. E o propósito, ele é uma pergunta que todos nós, todos os homens e mulheres, eles sempre estão na busca, né, de querer descobrir o seu propósito. Por que foi criado? Para que ele está aqui na terra? E essa é uma busca de muitos. No mundo, então, algumas pessoas querem descobrir o seu propósito de vida e fazem tantas coisas, né, para poder tentar se encaixar em algo a fim de descobrir o seu propósito. Quando eu estava no quartel, eu sempre falo isso, né, do quartel, é porque tem bastante referência, né? Quando a gente estava como sentinela, ali, nos treinamentos para o soldado, eles passavam alguns protocolos, e tinha um protocolo para o sentinela, para quando ele chegasse alguém perto do posto dele, para entrar no quartel, ou entrar na área o qual ele estava ali guardando, tinha umas perguntas que fazia parte de um protocolo, e eu quero falar de duas delas, lembrar de duas delas. Quando chegava alguém perto do posto, o sentinela, o soldado, ele perguntava assim, três na verdade, quero falar, ele mandava alto lá, para parar, e ele perguntava, quem é você? E o que você está fazendo aqui? E essas duas últimas perguntas, quem é você e o que você está fazendo aqui, pode ser que essa seja uma grande interrogação para mim e para você ainda. Eu falo para mim porque também estou incluso nessa. Mas para eu e você descobrirmos o nosso propósito, só tem um jeito. É a gente se voltar para aquele que nos criou e perguntar para Ele. O nosso Deus, Ele é um Deus de projetos de planos e projetos já estabelecidos para mim e para você. Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8, 28. Jesus. Glória a Deus. Você achou? Amém? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Vamos lá, o versículo não para aí, continua. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? E essa, muitas vezes, é a questão minha e sua, de descobrir qual que é o nosso propósito. Talvez seja essa ainda a indagação, a pergunta que ecoa muitas vezes dentro do seu coração: para que eu fui criado? Para que eu fui criada? Mas todos nós fomos criados com um propósito, e eu quero falar sobre isso, como descobrir um propósito de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus geracional. E os planos e propósitos dele na minha e na sua vida não é só para agora, são para gerações. E para Ele estabelecer ou revelar os seus planos e projetos, o seu propósito na minha e na sua vida, Ele primeiro vai me atrair e vai te atrair. Em algum momento da minha vida e da sua vida, nós fomos atraídos para Deus. E o Senhor, dessa forma, Ele vem, se a gente for dar uma olhada na história bíblica, o Senhor vem dessa forma, agindo dessa maneira, atraindo homens até Ele, para revelar um propósito para o homem. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus,
ele atrai Moisés através de uma sarça pegando fogo. Ele atrai Moisés para si. Moisés está ali no deserto e de repente ele vê algo que não era normal acontecer, uma sarça pegar fogo. A sarça pegar fogo era normal, o que não era normal era se consumir, não ser consumida. E de repente, ele é atraído pelaquela chama, pelaquele fogo, e ele chega para perto. Eu e você, em algum momento na nossa vida, nós fomos atraídos pelo Senhor. E não importa onde você estava, onde eu estava, o Senhor, Ele tem uma maneira peculiar para nos atrair para si. Por quê? É projeto do Senhor nos atrair para si. Porque o Senhor, Ele sempre quis ter esse relacionamento comigo e com você. E hoje você está aqui, por mais que você ache que você foi convidado, ou por mais que você tem pessoas que estão passando aí fora e entram, você foi atraído nesta noite para este lugar, porque Deus tem algo para você. Deus, Ele tem um propósito para ser revelado para você, um propósito o qual Ele vai ser revelado dentro de um relacionamento com Ele. E muitas vezes, teve pessoas que foi atraída para, Deus o atraiu, de forma bem inusitadas, né? Eu tenho um primo, que ele foi atraído, Deus atraiu ele dentro de uma rave. Ele estava totalmente chapado com todo tipo de droga. Com todo tipo de droga que rola numa rave ele estava. E Deus atraiu ele numa rave. E de repente, ele contando o testemunho dele, ele saiu daquele lugar e ele se viu dentro de uma igreja, na mesma noite, dentro de uma igreja, onde a sua esposa e sua sogra estavam orando por ele, e ele foi atraído numa rave, e Deus chamou ele para si, atraiu ele para si. E a Bíblia, ela é repleta de exemplos de pessoas que foram atraídas por Deus. Noé, ele foi atraído no meio de um povo pecaminoso. Deus atraiu Noé para si e deu um propósito, deu uma promessa e deu propósito para ele. Abraão também, ele foi atraído. Então nós vemos que homens com histórias relevantes dentro da Bíblia, de certa forma o Senhor atraiu e manteve um relacionamento com ele, e dentro desse relacionamento Deus deu um propósito para ele. E é isso que eu quero falar contigo nesta noite. Que eu e você já fomos atraídos, por estar aqui nesta noite nós fomos atraídos. Agora só que não para aí nesse primeiro momento dessa atração, desse chamamento, vamos dizer assim também. O Senhor tem mais para mim e para você. O Senhor tem mais para mim e para você dentro dessa caminhada. Mas só que para isso eu e você nós precisamos nos voltar também por completo para o Senhor, dar o nosso coração a Ele, para que Ele possa sim se agradar e Ele ir se revelando dia a dia para mim e para você. Tem uma história que tem uma parte na Bíblia que já comentei com alguns, eu fico chocado, e ainda eu quero saber o que aconteceu com aquele camarada, e com alguns dentro da Bíblia também, né? Tem outros casos. Eliseu, por exemplo, quando Elias, você já parou para pensar o que aconteceu com Eliseu, na hora que Elias passa por ele, e passa a capa sobre ele, o que aconteceu dentro de Eliseu, a ponto de ele largar tudo, para poder seguir Elias? Foi algo forte, né? Como diz os nossos irmãos pentecostal, é forte, irmão. Foi algo forte.
E esse personagem, esse Eliseu, ele me ensina muito, porque quando Deus nos chama, Ele sempre vai nos pedir algo, Ele vai querer que a gente abandone algo para estar com Ele, a ponto dele se revelar para nós e revelar esse propósito para mim e para você. Quando Elias passa a capa sobre Eliseu, diz que ele foi lá, ele matou a junta de bois, queimou as carroças e abandonou tudo e seguiu Elias. Mas também a Bíblia, ela também nos mostra casos também o contrário, de pessoas que foram atraídas por Deus, por Jesus, que no momento qual o Senhor colocou uma condição para ela, colocou uma situação para ela, ela não quis abrir mão daquilo que ela tinha para poder seguir a Deus, seguir ao Senhor Jesus, a ponto de o Senhor se revelar para ela e dar para ela um propósito qual está no coração do Senhor. Você lembra do jovem rico, quando ele encontra o Senhor, e ele fala assim: Senhor, o que é necessário para herdar o reino dos céus? Para entrar, para herdar, né? E o Senhor fala algumas coisas, e ele fala: isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Já aconteceu isso com você também? Você olhar para a sua vida, e você olhar assim e falar assim: eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, então está fácil para mim. Mas quando o Senhor chega um pouco mais para perto e nos aperta, assim como Ele fez com o jovem rico, que Ele falou assim: vai lá, pega tudo que você tem, vende e doa aos pobres, e vem e me segue. Aquilo foi pesado para aquele jovem rico. E para você, o que tem sido pesado para abrir mão, para poder seguir esse Deus que te ama, para seguir esse Deus no qual te atraiu um dia? E para mim e para você, o que custa, o que tem custado para nós abrirmos mão daquilo que é nosso, ou de repente de uma vida agradável, para estar com o Senhor, para estar num relacionamento com Deus, a ponto de Ele revelar o seu propósito para mim e para você? Porque quando Deus Ele se revela a mim e a você, e vai se revelar um propósito, é para um determinado fim, não vai ser simplesmente para você falar, para eu falar que eu fui tocado por Deus simplesmente. No reino não há desperdício, no reino não há nada sem um propósito, tudo tem um sentido. Então quando o Senhor Ele nos atrai, nesse momento de atração, é maravilhoso. Quem gosta do momento do louvor aqui? Você gosta da adoração? Você sente uns arrepios? Manto puro, né, Lavareda? É maravilhoso. A chama queimando, né, nosso coração. Glória a Deus, o Senhor falou, o Senhor me tocou, eu chorei. É maravilhoso. É bom ser tocado pelo Senhor, é bom sentir a presença do Senhor, mas Ele nos atrai e se revela com um propósito. Nada é por acaso. Se você entrou numa igreja, nesta igreja, ou em qualquer outra igreja, em algum momento da sua vida, você foi tocado pelo Senhor, é porque o Senhor Ele tem um propósito na sua vida. Não foi simplesmente para fazer descer lágrimas nos seus olhos, é porque Ele tem algo a mais. Ele tem algo a mais. Quando Ele atrai Moisés com aquela chama, com aquela sarça,
Ele fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. O Senhor sempre vai nos pedir algo, e algo que muitas vezes vai nos custar, porque estar com Ele, viver um propósito dado por Ele, custa tudo. Por isso que eu comecei falando dos nossos pastores, porque eu acho que eu e alguns outros aqui, sentindo a metade das coisas que o pastor estava sentindo ali, ia falar: gente, me desculpa, mas eu vou para casa, vocês ficam aí, eu vou para casa, vou descansar, porque eu não estou bem, eu tenho isso. Mas quando o Senhor nos revela o seu propósito, nos dá o sentido de vida, para que nós fomos criados, nós suportamos muitas coisas por causa desse propósito. E volto a falar: se o Senhor te tocou, é porque Ele tem algo a mais sobre sua vida. Se o Senhor te trouxe hoje aqui, é porque Ele tem algo a mais sobre sua vida. Deus, em toda a trajetória, olhando assim a trajetória da Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, certo? Se Ele não tem prazer na morte no ímpio, é porque Ele tem um propósito para a vida do ímpio. É que o ímpio se arrependa, que ele seja alcançado pela salvação, que ele seja salvo, e que ele viva com Ele, amém? E a gente olhando para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele escolhe um povo, após o pecado, após a queda do homem, Ele escolhe um povo para si, e dentro desse povo, no coração desse povo, Ele guarda algo maravilhoso, que é a fé nele. Para que isso, Carlinhos? Para que essa fé pudesse ser guardada e pudesse vir através da vida do homem, para um momento o qual Cristo fosse revelado, porque é prazer de Deus ver o homem sendo salvo, amém? E o homem só poderia ser salvo através de Cristo, mas Deus, Ele se guarda no coração do homem, se nós podemos dizer dessa maneira, e essa fé, ela é passada de geração em geração, até o momento o qual Jesus nasce, e Ele é pregado na cruz, Ele morre pelos nossos pecados, e Ele ressuscita, mas a sua morte traz sobre mim e sobre você a salvação, e é sobre esse propósito de carregar algo que remete a Cristo que eu estou falando nesta noite, deitando essa volta para chegar nisso, que o meu propósito e o seu, após nós sermos atraídos por Deus, é carregar algo que vai beneficiar, que vai chegar na vida de outro. O Senhor nos atraiu para si, derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Aqui todos já aceitaram o Senhor Jesus? Amém? Se não aceitou, hoje é dia. O Senhor nos atraiu para si, colocou sobre mim e sobre você o seu Espírito. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser um mediador da salvação. Como assim mediador, Carlinhos, da salvação? Porque sempre tem alguém que está precisando daquilo que eu e você carregamos. Onde quer que eu e você passamos, iremos passar, tem alguém que precisa daquilo que eu e você carregamos. Como assim ser mediador? Aquele que media, aquele que apresenta, certo? Aquele que faz um intercâmbio ali, uma ligação entre pessoas. Então o Senhor, Ele colocou dentro de mim e de você o seu Espírito, para que eu e você possamos ser testemunha de Cristo,
para que eu e você, onde quer que nós estejamos, irão ter pessoa no meu lado e no seu lado, e nós precisamos fazer essa ligação, apresentar aquela pessoa a Cristo, porque aquela pessoa ainda não conhece a Jesus, mas só que nós conhecemos. Assim como Deus colocou no coração do homem uma fé desde lá de trás, para chegar até Cristo por causa da salvação, Ele também colocou dentro de mim e de você o Espírito dEle, para que nós possamos apresentar Cristo para outras pessoas. E aí você e eu e você estamos ainda à procura de um propósito para a minha e para a sua vida. Sim, a Bíblia diz que o Pai procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aí você fala assim: Carlinhos, mas eu fui criado para adorar. Sim, foi também. Mas, após a queda, tem um plano de salvação. E nesse plano de salvação, hoje, eu e você fazemos parte dele como aqueles que carregam a pérola preciosa para poder apresentar para outros. E se você ainda não sabe ainda qual que é o teu propósito de vida, eu quero te falar, o teu propósito de vida é apresentar Cristo para aquele que não conhece Cristo ainda. Se você está achando que o teu propósito de vida é ser bem sucedido aqui na terra, também é um meio, faz parte, mas não é o fim. Não é alcançar um patamar financeiro, uma vida estabilizada e falar: não, eu cheguei no meu propósito. Não, isso só é apenas presente de Deus para mim e para você. Porque quando o Senhor Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele revela o seu propósito, e muitas vezes junto com esse propósito tem promessas, e às vezes uma situação financeira melhor, uma carreira bem sucedida. Tudo isso são promessas, e promessas são presentes. Só que muitas vezes eu e você, nós estamos trocando o propósito pela promessa. Nós estamos deixando o propósito de lado, que é apresentar o Senhor Jesus, para se envolver com aquela promessa que é muitas vezes um presente. Nós nos envolvemos mais com aquilo que tem nos agradado mais, do que com o verdadeiro propósito, que é apresentar Cristo para outras pessoas. Eu falo que eu gosto de ficar nos bastidores, mas o Senhor muitas vezes já me usou, e eu fico tão maravilhado quando o Senhor usa as nossas vidas, e você vê a diferença que é Cristo entrando na vida de uma pessoa, dentro de uma família, a mudança que acontece. Não é uma melhoria de vida, é uma mudança de vida. Eu e a minha esposa, um tempo atrás, nós começamos a cuidar de um casal que tinha uma família de 5 filhos ou mais, e aquela família era totalmente dominada por Satanás. Uma família onde o marido e a mulher brigavam a todo tempo, onde um puxava a faca por outro. Os filhos viviam numa opressão nitidamente. Você olhava para a face dos filhos e você via um espírito de morte. Não tinha vida naquela família. E Deus nos agraciou com esse trabalho, vamos dizer assim. Nós começamos a cuidar daquela família do marido e da mulher. Começamos a ministrar a palavra na vida deles. Começamos a ter reunião com eles a cada 15 dias, ministrando a palavra, orando, expulsando o demônio, ministrando saúde, ministrando sobre os pais, ministrando sobre os filhos. Um filho que estava ferido com o pai, a gente trazia de canto, levava no quarto do fundo, começava a perguntar para eles o que tinha acontecido. Em cima da ferida a gente ministrava a cura, que é o sangue de Cristo, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E depois de um tempo, nós vimos aquele casal unido, o amor voltando, os filhos se colocando de uma maneira totalmente diferente. Aquela aparência de morte já não existia mais. Tinha um que andava assim, ele olhava assim para você, era o mais novo, ele olhava assim.
Você precisa ver como ficou esse menino. O menino ficou lindo. Se eu não me engano, é o mais lindo de todos, né, irmão? Mas a aparência dele era pior, porque representava a situação de uma família sem Cristo. Mas só que Deus usou a minha vida e da vida da minha esposa, porque eles foram atraídos um dia. E nós fomos ferramenta do Senhor naquela família. E ministrando a palavra, ministrando cura, Deus restaurou aquela família. Quem conhece, de repente, fala, mas hoje eles estão assim. Eu não sei, são decisões. Mas naquele momento, aconteceu milagres naquela família. Aconteceu milagres naquela família. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós não precisamos descobrir o propósito do 007. Aquele do Missão Impossível lá, do Tom Cruise também. Que é só para um fazer. Não, eu e você, nós temos o maior propósito, que é para todos, está disponível para todos, o qual já receberam o Senhor. Ser testemunha de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Não precisa ser, o problema é que eu e você, muitas vezes nós nos fantasiamos não, somos iludidos com isso aqui, que está aqui na frente. Está na frente de algo. Querer ser o Moisés, querer ser o Abraão. Ninguém quer ser a Débora, de repente, que está ali, escondidinha. Mas todo mundo quer ser visto. Mas só que todos nós temos um papel importante nesse corpo. Todos nós temos o mesmo propósito. Quer seja o pastor, quer seja o apóstolo, quer seja o bispo, quer seja quem for. Todos temos o mesmo propósito, que é apresentar Cristo para aquele que ainda não tem. E aí muitas vezes eu e você estamos perdendo tempo com as meninices, de querer ser visto, de querer cantar, de querer pregar, de ser o pregador. Sim, o Senhor pode ter isso para você também, como para mim. Mas só que o maior propósito na minha e na sua vida é apresentar Cristo para alguém que não conhece Cristo. E quantas pessoas nós passamos no dia, durante o dia, Adriano, que não conhece Cristo? E muitas vezes a gente fala assim, eu não senti. Será que você não pode dar um bom dia? E um bom dia carregado de amor de Deus na sua vida para aquela pessoa? E ela ser tocada pelaquilo que você carrega? Será que eu e você não podemos deixar o Espírito que habita em mim e você ser manifesto nesses momentos? O meu propósito e o seu propósito é apresentar Cristo para quem não conhece. E o meu vizinho, o seu vizinho, ainda não conhece Cristo. Nós precisamos ser testemunha de Cristo. E como propósito, esse é universal. Esse é para todos. Mas só que vai chegar momento que nós precisamos se comprometer a tanto com esse propósito, a ponto de nós negarmos as nossas vidas por esse propósito. Moisés, ele se comprometeu tanto com o propósito qual Deus deu para ele, tanto com o propósito qual Deus para ele. Teve um momento que ele se colocou entre o povo e Deus, entre o propósito e Deus. Que eu e você possamos nos envolver tanto com esse propósito qual Deus já colocou no meu e no seu coração, a ponto de a gente abandonar a nossa vida, o nosso sofá confortável, para poder falar de Cristo para alguém. Não é só para os evangelistas, não é só para a equipe de evangelismo. Isso é para mim e para você, onde quer que nós estejamos. Falar de Cristo é para mim e para você, onde quer que estejamos. De que maneira, Carlinhos? Fala do que Ele fez na sua vida. Fala o que aconteceu quando Ele entrou na sua vida. Tem uma irmã aqui que tem um testemunho maravilhoso, já vou encerrar.
ela falou que Deus falou com ela na sala dela. E ali a vida dela mudou. Quando ela estiver contando desse testemunho de vida dela para alguém, as pessoas vão ser inflamadas. Sabe aquilo que queimava no coração dos discípulos lá, William? No caminho de Emaús? É o que vai acontecer com essas pessoas quando você falar do que Cristo fez na sua vida. Vai começar a queimar no coração dela a ter o mesmo que você tem, a carregar o mesmo que você carrega. Porque o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, é para um propósito, é para revelar Cristo, é para revelar Cristo, não é para nos revelar, não é para ser o profeta bambambam, não é para você ser o missionário tchan, é para revelar Cristo. Só temos esse propósito. O Espírito foi derramado sobre mim e sobre você, para sermos testemunha de Cristo, para falarmos dele aonde quer que nós estejamos, onde vamos. Amém? Não tem outro propósito. Agora, como chegar nisso? Aí Deus usa de várias maneiras. Como lemos em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. São todas as coisas. Se você estiver cumprindo o propósito qual Deus já colocou no seu coração, que é falar dele, não se preocupa não. A chuva é bênção, a pedrada é bênção, falar mal de você é bênção, porque a palavra do Senhor diz que contra Israel não há encantamento. Então não importa o que estão falando de você ou fazendo contra você, se você estiver no propósito falando de Cristo, é bênção, é bênção. O povo do Senhor estava indo no seu propósito, no seu trajeto. Chegou num determinado lugar, um camarada chamou um profeta lá, atribulado, e pediu para ele amaldiçoar aquele povo. Mas aquele povo estava cumprindo o propósito qual Deus colocou na vida deles. Eles estavam indo para um lugar. Quando o profeta Balaão iria amaldiçoar aquele povo, saía palavras de bênção, porque eles estavam dentro de um propósito. Então não importa o que está acontecendo com você, tudo isso vai favorecer a você dentro do propósito. Não desanima. Se em algum momento você falava, Carlinhos, mas eu estou falando de Cristo e ninguém se arrepende, não tem problema, o importante é falar. Uma hora ela vai ser tocada. Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês. Teve um tempo que eu estava até desanimado assim, referente a falar de Cristo, porque eu não estava mais acreditando, Igor, na conversão das pessoas, porque as pessoas se convertiam e se desviavam rápido. Então quando alguém se convertia, dentro de mim já falava assim, vixe, vai durar pouco, vai durar pouco. Até o dado momento que o Espírito Santo tratou isso dentro de mim, e falou, você está se paralisando pelas vidas dos outros. O importante é que ela ouça, e no momento certo, algo vai acontecer. Quando eu entendi isso, eu tirei isso que me travava, e hoje, quem me conhece, ou quem me conhece há muito tempo, acha que eu sou até muito solto. O Alex não está aqui, né? O Alex e a Márcia que me conhecem de mais tempo. Porque antes para eu falar era difícil. Hoje eu só procuro a brecha, pastor. Vou achando um jeito. E tem que acabar em Cristo. Tem que acabar em Cristo. Por que tem que acabar em Cristo? A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. É esse que eu tenho como meta,
de viver a vida qual Cristo me deu. E para viver essa vida que Cristo me deu, eu preciso gastar essa vida em prol dele, falando dele, tocando vidas, vendo vidas sendo transformadas pelaquilo que está em mim, não pelo que eu sou, mas pelo aquele que está em mim, o Espírito Santo. Acreditar que quando eu toco, é Cristo tocando. Quando eu falo com alguém, não sou eu, não é dentro do meu intelecto, é Cristo falando, porque é Ele que conhece os corações, é Ele que sabe o que passa com cada pessoa. E o que cabe a mim e a você é abrir a boca, é deixar Ele fluir de dentro para fora. O pastor falou recentemente, ele compartilhando algo, ele falou que um vaso, ele é criado para uma finalidade, para ser cheio. E eu e você já somos cheios pela presença do Senhor, só que nós precisamos derramar daquilo que nós temos na vida de outras, e voltar a nos encher, e ser cheio cada vez mais. Deixa Cristo agir. Fica de pé, pense nisso. Eu e você temos o mesmo propósito, é falar de Cristo. Não precisa de muito, não precisa você decorar versículos bíblicos para falar de Cristo, não. Por mais que seja necessário, eu não estou anulando isso. Mas tem um versículo da Bíblia que mudou a sua vida, que te tocou? Teve um dia, eu lá no monte, um versículo pulou dentro de mim, Salmos 34:10. Eu estava passando por uma necessidade tremenda, e aí o Senhor falou para mim assim, ó, no escuro, consegui enxergar, os leãozinhos passam necessidade, mas os que confiam no Senhor, nada faltará. Quando esse versículo pulou dentro de mim, a minha vida mudou, a minha perspectiva de vida mudou. E aí eu começava a falar de algo que Cristo fez dentro de mim, na vida financeira. Pode ser que em você, seja na saúde, seja na família, Ele já derramou algo dentro de você. Você tem um propósito a ser cumprido, a falar de Cristo, a revelar Cristo. Deixa o Espírito fluir, deixa o Espírito fazer o que Ele mais sabe fazer de melhor forma, que é apresentar Cristo para outras pessoas através da sua vida, da minha sua vida. Amado Deus, feche seus olhos. Ó Espírito, Oh, abre os meus olhos outra vez. amado Espírito, Quero ver a beleza. amado Espírito, doce amado Espírito, Ó Espírito, sim Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. amado Espírito, Quero ver a beleza sim Pai, do Filho. sim Pai, Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. sim Pai, Quero ver a beleza aleluia, de Deus, do Filho.
Coloque a mão no seu coração. Fala assim: Deus, meu Pai, queima dentro de mim, Senhor. Queima dentro de mim esse propósito, Senhor, que é revelar a Cristo. Da mesma maneira, Pai, o qual a tua chama queima dentro de mim quando eu estou te adorando, te louvando. Queima dentro de mim, Senhor, o propósito, Pai, que é revelar a Cristo, que é falar de Cristo. Queima, Senhor, dentro de mim. Amado Espírito Santo, toca-nos com teu poder. Tira toda a paralisia, tudo aquilo que tem nos impedido, tem nos atrapalhado de te revelar. Senhor, se tem algo dentro dos nossos corações que ainda não abrimos mãos para cumprir esse propósito, de viver esse propósito, ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos, ó amado Espírito, a abrir mão do que for necessário, do que tiver que ser. Amado Espírito, meu ajudador, nosso ajudador. Senhor amado, eu oro, Senhor, que nesta noite, Senhor, se alguém aqui ainda não entendia qual que era o seu propósito, que o Senhor possa tocar, Senhor amado, em sua vida agora. Que o Espírito Santo possa tocar em sua vida agora. Que assim como foi em Pentecoste, que aquelas pessoas foram cheias e elas se tornaram testemunha de Cristo. Que nesta noite o poder do Espírito Santo possa estar sobre sua vida. Que você possa ser encorajado a falar de Cristo. Que você possa ser encorajado a falar de Cristo, aonde quer que você esteja. Aleluia.